paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 289 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, estamos estudando o Evangelho de Marcos e já estamos chegando nas partes finais, né? A nossa porção diária de hoje vai se encontrar do capítulo 11 do Evangelho de Marcos até o capítulo de número 12. Espero que você consiga separar um tempo para fazer essa leitura, fazer as suas meditações. Creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 12 e os versos são 10 e 11. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Bom, Jesus começa o capítulo 11 entrando em Jerusalém. Aquela figura emblemática, né, de Jesus sentado sobre um jumentinho e sendo aclamado pela multidão. E toda a multidão começa a declarar os salmos, né, dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei que vem, o rei de Davi, né? Então a multidão está adorando o nome do Senhor. E Jesus vai passar ali perto de uma figueira e ele vai ter fome, né? E não tendo fruto na figueira, ele vai amaldiçoar aquela figueira. E Jesus depois entra no templo e ele vê ali os cambistas, as pessoas que vendiam e compravam no templo, e ele percebe que o templo do Senhor está parecendo mais uma feira, um mercadão, do que a casa de Deus, né? Uma casa de oração. E então Jesus faz aquela exclamação extremamente poderosa: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. E aquelas pessoas haviam convertido a casa de Deus em um covil, né? Em um local de salteadores, disse Jesus. Então aquelas pessoas não estavam fazendo com a casa de Deus o que deveria. Eles deveriam mostrar a casa de Deus como um local de encontro, de oração, de adoração, de busca ao Senhor, o que não estava ocorrendo. Então, quando eles passaram pela figueira na manhã seguinte, Pedro vai reparar que a figueira havia secado e que as palavras de Jesus tinham se tornado reais. E Pedro, admirado, Jesus então aproveita aquela oportunidade para mostrar a importância da fé e de uma oração feita sem dúvidas. E ele diz até que isso pode acontecer se você orar a um monte para ele se jogar ao mar, né? Então Jesus disse que se nós orarmos, pedindo em oração, crendo e não duvidando, o Senhor assim tem poder de realizar, né? Logo em seguida, Jesus é questionado sobre a sua autoridade. E nós já sabemos, né, que ele vai perguntar para os mestres da lei se eles poderiam responder então de onde vinha a autoridade de João o Batista. E eles, temendo a multidão, porque a multidão cria em João, dizem não saber. E Jesus também não responde de onde vem a sua autoridade. Lá no capítulo 12, Jesus ele vai nos contar uma parábola de um dono de uma plantação muito grande. E ele vai mandar os seus servos para ver como andava o seu plantio, né? E vai acontecer que indo o filho, ou melhor, os servos, a esse plantio, vendo ali a grande lavoura, os servos que estavam trabalhando ali, que eram servos maus, eles vão resistindo aos servos que ele vai enviando, até chegar ao ponto que alguns servos foram mortos. Então o dono daquela grande plantação vai mandar o seu filho. E quando o seu filho chega ali, aqueles homens maus dizem: olha, aquele é o herdeiro, vamos matá-lo e vamos tomar posse de tudo isso que será nosso. O que é interessante é que este filho é chamado de filho amado.
A mesma expressão que Jesus é chamado quando ele é batizado por João, naquela voz que ecoa no Rio Jordão, né? E então Jesus, ele vai falar o que nós acabamos de ler, os versos 10 e 11 do capítulo 12. Essa expressão que Jesus está lendo, que ele está usando, se encontra lá no Salmo 118. Ele está dizendo que esta pedra, né, que foi rejeitada pelos construtores, ela veio a ser uma pedra angular. E ele vai dizer que isto não é uma procedência humana, mas uma procedência do Senhor. Vamos entender o que Jesus está dizendo com a parábola e com o salmo que ele citou. Na parábola, ele diz que havia um dono de uma seara, o dono de uma plantação. Aquele dono representa Deus, e a plantação representa a obra de Deus, o mundo, Israel. E ele então vai mandar servos. Quem são os servos? Os profetas, os patriarcas, que vieram anunciando um cuidado pela obra de Deus. E aqueles homens representam, os homens maus, representam o próprio povo de Israel, que não ouviu os profetas e nem os patriarcas. E então o Pai, o nosso Deus, vai mandar a quem? O seu Filho, Jesus Cristo. E eles vão fazer o quê? A mesma coisa que eles fizeram com os profetas, agora eles vão matar a Jesus. E então Jesus, quando ele usa o Salmo 118, ele está falando que aquela pedra angular é ele mesmo. Ele é a pedra aonde a sua igreja foi edificada. Porém, o povo de Israel rejeitou a Jesus como pedra principal. E algumas pessoas hoje também rejeitam Jesus como pedra principal. Assim, todos aqueles que rejeitam a Jesus serão envergonhados, né? Mas aqueles que reconhecem a Jesus como sua pedra principal, uma pedra angular, estes não serão envergonhados. Agora, o que é uma pedra principal? O que é uma pedra angular? É uma pedra colocada num canto de um edifício. A primeira pedra, como se fosse o primeiro tijolo, colocado num canto do edifício. O que ela vai fazer? Ela vai dar o ângulo correto que aquela casa ou aquele edifício vai ser construído. Ela vai dar o alinhamento. Então Jesus é Ele quem dá o alinhamento para a sua igreja. É Ele quem diz para a sua igreja por onde ela deve ser construída. Os homens não têm autoridade para determinar como deve ser levantada a igreja, como deve ser conduzida a igreja, como deve ser zelada a igreja e quais as doutrinas a igreja deve ou não deve seguir. Quem faz isso é Jesus Cristo, a pedra angular. Isso não procede de homens, isso procede de Deus. Foi Deus quem quis assim, que Jesus Cristo fosse a primeira pedra, a pedra principal da sua igreja. Amém? Logo em seguida, Jesus vai nos ensinar que assim como na moeda de Roma tinha o rosto do imperador, as pessoas deveriam pagar o tributo e assim também as pessoas deveriam devolver a Deus o que era de Deus. Depois os saduceus vão questionar a Jesus a respeito da ressurreição. E Jesus vai falar para eles que eles não criam, na ressurreição. Jesus vai falar para eles dois ensinamentos, E ele vai falar que o erro deles é pelo fato deles não conhecerem as Escrituras. E aqui está a importância de todo cristão ter o prazer, o privilégio, o anseio de estudar a palavra de Deus, para não errar. E então Jesus dá dois ensinamentos. Primeiro, na ressurreição, que é real, ninguém é de carne e osso. Na ressurreição, todos nós somos espirituais, porque Jesus disse que na ressurreição nós somos como os anjos dos céus. Ninguém se casa e ninguém se dá em casamento. Um anjo é um ser espiritual. Então na ressurreição nós teremos corpos espirituais. Outra coisa que Jesus ensina aqui, o nosso Deus, ele não é um Deus de mortos, ele é um Deus de vivos. E ele dá o exemplo de Moisés quando encontrou Deus na sarça. E lá na sarça Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Homens que materialmente, fisicamente e carnalmente naquela época já estavam mortos nos dias de Moisés. Mas Jesus estava dizendo que eles não estavam mortos, que eles estavam vivos,
porque o seu espírito estava com Deus. Amém? Então, a ressurreição não fala de alguém que vai ser ressuscitado em carne, e sim alguém que vai ser ressuscitado em espírito. Bom, depois Jesus também é questionado sobre o maior mandamento. E ele vai dizer que existem 2 grandes mandamentos. O primeiro é aquele que está escrito na lei de Moisés, né? Ele vai dizer: escute, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. E existe um segundo, né? Que é semelhante a este, que diz: ama o seu próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós honramos a Deus, obedecemos a Deus e servimos a Deus da maneira correta, cumprindo todos os mandamentos que direcionam uma vida santa diante de Deus. E quando nós amamos o nosso próximo como nós mesmos, nós também cumprimos todos os mandamentos que não nos permite prejudicar ou pensar o mal dos nossos irmãos. Depois Jesus disse que ele era o Senhor de Davi, né? E Jesus, por último, vai dar o exemplo de uma viúva pobre que entrou no templo e que na hora da oferta, né, as pessoas pegavam ali as suas ofertas e levavam até o gasofilácio, e muitas pessoas lançavam ali altos valores, grandes quantias no local das ofertas. E de repente se levanta uma viúva e ela tinha 2 pequenas moedas, né, que correspondia a um quadrante, um valor assim muito significativo, né? Mas para aquela viúva era tudo que ela tinha. Jesus chega a dizer que aquele era todo o seu sustento. Isso mesmo que você ouviu. Aquela viúva estava ofertando todo o seu sustento. Então Jesus quis mostrar qual é o verdadeiro valor de uma oferta no reino de Deus. Geralmente, nós homens achamos que os maiores valores de oferta são aqueles que são dados em grandes quantias, em grandes notas, com grandes cifras, né? E não é assim que Deus enxerga. Porque muitas das vezes, quem dá normalmente, né, na maioria das vezes, geralmente quem dá grandes quantias em ofertas, geralmente tira de sua grande renda ou de seus grandes recursos que tem. Mas essa viúva, ela tirou do único recurso que ela tinha, da única renda que ela tinha, e segundo Jesus, era o sustento dela, ou seja, pelo menos naquele dia, ela não teria o que comer. Talvez se amanhã alguém providenciasse para ela, ela teria, mas naquele momento não. Isso é muito importante, porque muitas das vezes nós achamos que as melhores ofertas são aquelas que são dadas em maiores valores, e não. A melhor oferta é aquela que é dada de tudo o que se tem. Então Jesus espera sempre o melhor de nós, Ele espera a melhor oferta, a melhor entrega, que é aquela que nós damos de todo o nosso coração. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo neste momento. Senhor, o nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar por tudo que o Senhor tem feito e tem realizado em nossas vidas. Senhor, nós te pedimos para que o Senhor venha ouvir as nossas orações constantemente, orações que devem ser feitas com fé, segundo o seu ensinamento para os discípulos. E nós queremos te colocar hoje, Senhor, como a pedra angular da nossa vida. Queremos te reconhecer como a pedra angular da tua igreja, porque dependemos e precisamos de ti para tudo. Aqueles que confiam em ti jamais serão envergonhados. E é isso que nós queremos. Nós não queremos ser envergonhados, mas queremos honrar o teu nome e reconhecer o teu nome em nossas vidas. Que a nossa casa, a nossa família, a nossa comunidade possa provar da sua bênção, do seu cuidado e do seu amor, ó Pai, que é eterno e é infalível. Seja conosco e nos abençoa, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado desse nosso trabalho,
Peço aí que você deixe o like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. E caso você queira nos acompanhar, se inscreva no canal ativando o sininho. Assim você vai poder fazer parte desse trabalho todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima terça-feira.